Fui envenenada, mas não morri. É o tema da nossa live de hoje. Rapaz, mas que título é esse, hein? O que tá acontecendo, hein? Falou assim pra mim, Júnior, fui envenenada, mas não morri. Nos Estados Unidos ainda, viu? Nos Estados Unidos. Falei assim, vamos fazer uma live que você tem que contar esse negócio pra nós. Ela falou, vou contar mesmo. Boa noite pra vocês que estão chegando agora. Vamos escutar a história dela, Dali. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Joia, é a Aline? Sim, sou eu. Você mora onde? Por segurança eu não posso falar. Tá bom. A cidade Não era, mas tudo aconteceu em Filadélfia, na Pensilvânia. não era pra eu ter perguntado isso não, né? Vacilei. Menina, que história é essa aí que você foi envenenada? Como que começou isso tudo aí? Conta pra gente que a gente tá curioso. Sumiu. Foi. Começou sem eu saber. Eu, como quase todo mundo aqui, quando conhece alguém, eu conheci o meu ex-marido pelos grupos de trabalho. Ele foi a primeira amizade que eu fiz aqui, quando eu me instalei em New Jersey, que eu morava bem perto da divisa. Ali pertinho de Riverside eu morava, em Delano. Então foi ali que eu conheci. Pera então, mas deixa eu... Você é de onde do Brasil? Sou de São Paulo e ele também. Dois vieram junto pra cá? Não, eu conheci ele aqui. Eu vim sozinha com meus 3 filhos. Ok. Aí vocês se conheceram ali perto de Riverside. Isso. O nosso primeiro contato foi em grupos de trabalho e a gente acabou criando um vínculo de amizade e depois começamos a nos relacionar. Aí, como eu estava entrando com pedido de asilo, a gente acabou casando no civil para ele entrar junto do meu asilo. O seu suposto... Esse cara que você vai falar dele, então, ele mora lá na Filadélfia ainda? Ele entra ali em New Jersey. A última vez que eu fiquei sabendo, entra em New Jersey, mas a família dele que ajudou deve estar na Filadélfia também. Não precisa falar o nome dele não, tá bom? Ok, aí eu quero saber assim, vocês não deu certo. Para mim, o meu casamento não tinha praticamente quase problema. O meu único problema é que ele era, por ser filho único, eu achava que ele era muito chato. Só isso, eu não desconfiava de quase nada. O primeiro episódio de desmaio que eu mudei, eu morava num apartamento e ele foi morar no apartamento que eu morava. E desse apartamento a gente alugou uma casa junto e foi morar numa casa maior. Ok, vocês namoraram quanto tempo? A gente ficou mais de um ano. Aí vocês casaram? Não, porque mesmo a gente casando, eu continuei morando separado porque eu não queria colocar dentro de casa por causa dos meus filhos, né? Que eu queria conhecer mais e não perder as privacidades e tudo. Casou? Isso, eu casei 10 de fevereiro e no mesmo ano que a gente se casou, 31 de outubro foi quando a gente foi morar junto. Já fazia morar na Casa Grande. No apartamento já fazia aí foi todo mundo. Aí fazia 2 meses que a gente já estava morando no meu apartamento e mudamos no Halloween para outra casa. Aí vocês ficou quanto tempo morando junto? 3 anos. Ah, tá. Ok. E você foi morar com suas filhas e mais ele? Isso. Eu tenho gêmeos e uma mais velha. E foi outubro. Quando foi entre meio de novembro, mais ou menos, começou as primeiras coisas estranhas. Começou os primeiros incidentes. Eu fui fazer pipoca para os meus filhos e acabei... Não foi um desmaio. Foi como se fosse um desmaio, mas eu não perdi a consciência. Meus braços e minhas pernas simplesmente parou de funcionar. Eu caí dura na cozinha. Aí começou a me dar um suador de molhar a roupa. Eu não consegui chamar ninguém. Foi a mesma comeu a pipoca e depois... Não comia pipoca. Quando eu fui abrir o micro-ondas para pegar ela pronta, eu caí no chão. Ok, você fez a pipoca ali e passou mal. Não, eu não cheguei a comer. Foi o primeiro incidente estranho que aconteceu. Eu meio que entrei como se fosse num transe para desmaio, mas não cheguei a perder a consciência. Nesse dia eu fui me arrastando, assim, segurando pelas paredes e me tremendo toda até o sofá, praticamente me arrastando e dormi por ali. E depois daquele dia foi desencadeando mais desmaio. Aí passou um tempo que eu comecei a ficar muito doente. Aí começou a me dar muito vômito, muito diarreia. Como a gente ainda estava na fase do Covid, né, que estava muito normal, então eu fazia muito teste de Covid, sempre dava negativo. Dei entrada no hospital por causa de muitas dores abdominais, meu cabelo caiu demais e eu estava chegando numa época que eu quase não estava conseguindo mais levantar da cama, de tanta fraqueza. E eu não sabia de nada que estava acontecendo, não fazia a menor ideia.
Aí Mas uma aí vez, você falava assim com suas meninas. Os seus filhos têm quantos anos? meus meninos 13 e minha menina 17 agora. E uma dor muito forte nas costas. E você falava Muito, com muito. ele, ó, amor, tô passando mal. Aham. Ele me levava no médico, ele me ajudava em tudo. Até me levava água na cama. Aí foi O só tratamento, piorando. o tratamento dele comigo em si, pessoalmente, não era ruim. Ele até tentou ser um pouquinho agressivo. Começou com pequenas coisas, dando um tapa na mesa. Que isso. Só que assim, eu sou uma pessoa que eu sou reativa. Eu não sou muito de levar desaforo para casa, não, principalmente de homem. Então, ele deu um tapa na mesa, eu quebrei um copo na pia e falei pra ele. Falei, cada tapa que você der é uma coisa que eu vou jogar. Aí foi falar o truque, você falava vale 6. Não, aí ele ficava quieto, a valentia dele passava na hora, porque ele sabia que antes de eu ter vindo para os Estados Unidos, ele escutava eu falando com a minha família e eu tinha saído na porrada e derrubado 2 vizinhos meu homem na porrada. Ok. Então, quando ele via que eu ia me defender, que eu já estava, aí ele parou. Que a outra vítima dele foi ao contrário, que ele tem uma vítima no Brasil e eu tenho todo o relato dela comigo. Ok. Aí as discussões começaram a aumentar. Era mais assim, mas nada muito assim passado do limite. Sem Mas agressão conforme foi. física. Não, sem agressão física. Ok. Estresse demais dos Estados Unidos, trabalhando, relacionamento, criança. Não, nem. Eu não digo nem tanto, era muita cobrança dele mesmo. Porque eu sempre fui de ter relacionamentos. Ah, eu vou na padaria. Vai na padaria, foi na padaria, independente do horário que você volte. Só não fique me ligando, me cobrando. Eu já não cobro satisfação, porque eu acho que cada um tem sua responsabilidade. E se não tiver legal, se houver traição, vai cada um pro seu lado. E bom, é bem assim. Se não tá bom pra mim, cada um pro seu lado. E eu reclamava muito de dor nas costas. Pedi pra minha filha ver minhas costas. E tinha uma manchinha bem na região onde mulher sabe, onde a gente toma hack para ter cesariana. Tinha uma manchinha desse tamanho. Aí ela falou: parece que você queimou, mãe. E tirou uma foto e me mostrou. E parecia uma queimadura roxo e com a pele descascando. Como se E fosse você uma sentia dor queimadura. nesse espaço? Muita dor na minha coluna. Muita, muita, muita dor. E você ia no médico que eles não falavam nada. Lá, como a gente não tem seguro, então a gente vai no médico esporadicamente, mas a dor só ia aumentando e eu sempre tive problema para dormir. Ok. Emagreci, eu acho que uns 20 Que quilos, mais ou isso? menos. Isso tudo? Foi sim. Eu fui pro abrigo de violência doméstica e eu cheguei completamente assim debilitada, tanto fisicamente como psicologicamente. Não, mas peraí. Você foi lá no abrigo doméstico da Filadélfia e falou assim, Fiquei olha, lá 5 meses e tá meio. mexendo muito com o meu psicológico. Foi assim, porque... Então, porque é uma história assim muito complicada. Explica, Aí, vai. ponto, aí eu fui indo adoecendo e nada melhorando, fui cortando algumas comidas, né? Porque a gente acaba achando que é alimentação. E falei para ele que depois que eu casei com ele, eu comecei a comer muito carne e achava que meu organismo não estava se adaptando. Então eu ia voltar a comer frango e peixe, que era a minha última alternativa, porque eu só faltava cortar de vez a comida e a água. Aí ele ainda começou a zoar que eu ia virar vegana. Falei, mas eu não vou cortar sua alimentação, eu vou mudar a minha, que tá fazendo mal pra mim. E ficou com aquelas piadinhas. Aí passou uns dias, ele falou assim pra mim que queria fazer dieta, porque ele tava na academia e se eu faria. A princípio eu aceitei pra incentivar ele. Aí depois eu falei, não, eu já tô magra demais, por que eu vou fazer dieta? Eu preciso fazer uma dieta pra engordar. E quando eu falei que eu ia parar de comer carne, ele, pelo contrário, foi irônico, ele não me apoiou. Então eu não vou apoiar ele. Aí fui falar pra ele por mensagem que eu não ia fazer a dieta. Ele começou: você tá querendo fazer planos de solteira, estando casada? Então é melhor separar. Aí eu falei: eu não quero mais esse relacionamento. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu só sei que eu tô ficando muito doente. E o que tá faltando pra eu cortar é isso. Eu não quero mais estar nisso. Eu só sei que não tá me fazendo bem. E ficou por isso mesmo. Aí eu fiquei dormindo na sala por um tempo. Nós éramos casados há 3 anos, ele nunca contou para a família, que nós éramos casados no civil. Quem contou fui eu, porque ele nunca contava, e logo depois eu fui contar do divórcio, né? E até então eu não sabia de nada. Aí um dia ele me chamou pro basement, porque eu tinha contado para a mãe dele que ele tinha casado e nunca tinha contado para ela. E ele ficou com muita raiva, me chamou no basement
que ele já queria realmente, literalmente, me dar o golpe. Faltava 4 dias para acabar o aluguel, pagar o aluguel. Eu já tinha dado todo o meu salário na mão dele para juntar, para pagar as contas, e ele falou que ele ia sair dali, ia me deixar sem dinheiro, ou eu teria a opção dele alugar um apartamento para eu morar do lado dele, que eu já achei meio estranho. É meu ex, por que tava querendo morar do meu lado? E eu falei para ele que não, que assim como eu tinha que me virar para conseguir um lugar e resolver minhas coisas, ele também que tinha que dar os pulos dele. Aí foi aí que ele começou a me ameaçar. Ali ele já começou a virar outra pessoa. Um olhar assim que me atravessava, que realmente deu muito medo e falou que eu não conhecia ele, que eu não sabia do que ele era capaz. Como que era A as ameaças? Eu vou te pegar. Não, ele virou parecia que falar igual minha avó, tava endemoniado, do nada desceu um demônio ali. Você não sabe quem eu sou, você não me conhece. E aí ele mudou de uma hora pra outra. Você não me conhece. Um tico de gente, coitado, não tem nem tamanho pra tentar ser macho daquele jeito com alguém. Você não me conhece, não sei o quê. E até então eu falei, não, um franguinho querendo me ameaçar, nada demais. Aí que começou. Porque quando ele viu que eu ia denunciar, porque para mim era só abuso financeiro, e eu ia denunciar isso, o abuso financeiro. Ele mostrou que o meu celular estava todo hackeado, os meus dispositivos, tudo que eu falava com as pessoas, ele começou a mandar print, que eu tirava, porque eu estava tirando print, guardando tudo, e ele me mandava com link temporário, YouTube. A primeira que eu mandei foi para uma moça que era assistente social, que estava cuidando do caso de um dos meus filhos de bullying da escola. Aí eu mandei pra ela SOS, porque né, foi só o que eu mandei. Aí ele começou a mandar um monte de coisa que eu tava falando, que eu tava fazendo. E foi cada vez me ameaçando mais. E até então eu nem sabia que eu tava sendo agredida, violentada e dopada. O Foi iCloud, só ele mostrando que eu né? tava hackeada. Eu acho que seu iCloud estava junto com o dele. Aí caía as Ele mensagens. conectou tudo. Ele conectou tudo. Os dispositivos dos meus filhos, o meu, porque ele é formado em TI. E eu não fazia a menor ideia. Aí eu fui para denunciar, tentando denunciar na escola. Ele começou a falar os passos de todos os meus vizinhos, quando eu fui pedir ajuda. Que a minha vizinha da frente não tava, que a vizinha do lado daqui a pouco saía para fumar um cigarro. Aí quando você vê todo mundo fazendo o que ele tinha acabado de falar, eu entrei em pânico. Falei, realmente eu não sei com quem eu tô mexendo. Ixi. Aí eu consegui entrar, a escola me recolheu e falou que eu podia voltar para casa para pegar umas coisas e que o abrigo ia passar com o carro para me pegar e pegar minhas crianças. Então não podia ser muita coisa, só que eu cabia no carro. Como o meu celular estava hackeado, eu não recebia ligação. Aí a tia e o tio dele ofereceu de eu ficar na casa deles para o abrigo passar, para eu não ter que encontrar ele em casa e ficar pior, porque ele já estava quase chegando do trabalho. A pior coisa que eu fiz, porque eles me ofereceram ajuda. Eu lembro de eu subir na escada, o tio dele falando para mim, você perdeu um marido, mas você ganhou uma família. E no espelho, que tinha um espelho inteiro na casa deles, que eu fui ver as minhas costas, que tinha um hematoma desse tamanho, bem na minha coluna todinha, um roxo. Eu mal conseguia andar. Eu tenho um calombo que provavelmente eu vou ter que fazer cirurgia. Eu durmo sentada há 2 anos, porque eu não tenho posição para dormir. Então eu tenho que dormir no sofá. Então praticamente eu não descanso. E foi ali que eu descobri da boca da tia dele que eles estavam me envenenando. Porque eles queriam que eu fosse embora e não denunciasse. Então, como eu já estava muito debilitada, eles começaram a falar para eu ficar com medo e só querer ir embora e não saber de nada. Aí ela contou que por ela ser enfermeira no Brasil, ela conseguia medicação, trocou meus medicamentos de asma, colocou veneno no meu cigarro e no meu açúcar. Eita. E eu nunca tinha percebido. Ela falou, você nunca percebeu? Essas são as vantagens de ser enfermeira no Brasil. Eu entrei em contato com o pessoal, né, do Corém e entrei com uma medida para poder investigar realmente se ela medicamento. E ela falou que eu podia até denunciar, eu ia ser só passada como louca. E agora eu estou divulgando para todo mundo para ver realmente quem é a louca e quem não é. Porque eles acharam que não tinham deixado prova. E eu tenho bastante prova. Meu Deus do céu. Aqui, você não pegou o açúcar na época, não, para fazer o teste? Eu já tinha saído de casa, eu não tinha como voltar para lá. Então eu só tinha. O que estava comigo foi. E mesmo assim, quando eu estava no abrigo, 3 semanas depois eles foram me ameaçar. Um part-time de cabeleireira e na volta. Uma pessoa deu carona para mim e para o outro cabeleireiro, que eu não sei se as pessoas conhecem. Também não vou poder citar
respeitar o nome, né? Para não Uhum. comprometer ele. E na volta tava na van deles. Eu lembro porque foi a van que eles, uma das vans que eles me ameaçaram e tinha uma mancha no mesmo lugar que tinha do carro deles. E me ameaçaram. Sabia onde eu tava, que se eu continuasse, ia dar ruim para mim. Então agora eu tô aqui esperando realmente se vai dar ruim, porque eles erraram na dosagem do veneno. Eles tinham que ter colocado mais, porque agora eu vou até o fim para levar eles para cadeia. Ok. E ele era mais velho que você ou mais novo? Então ele era mais novo, 8, 9 anos mais novo. Ok. Nossa, como que o amor acaba assim, de uma hora pra outra, né? Nunca existiu, né? No fim só existiu da minha parte, porque ele ameaçou de sequestrar meus filhos e para mim realmente ele ia me matar, né? Ele ia realmente, se eu ficasse mais uns 3 dias, foi Deus que me tirou de lá, porque se eu ficasse mais uns 3 dias dentro daquela casa, eu tinha saído com atestado de óbito. Mas E eu não quando sei o você que eles saiu, tinham feito com meu filho, não. faz quanto tempo que você já saiu de lá? Vai fazer 2 anos. Ok. Eu tenho uma medida protetiva de 3 anos e eu ainda estou brigando na justiça, tanto aqui quanto no Brasil. Uhum. Quando você saiu, você sentiu que você melhorou? Melhorei, eu fui melhorando. Assim que eu cheguei no abrigo, eu cheguei com um psicológico muito ruim, muito abalado. Minha família e minhas amigas e os terapeutas tiveram que me ajudar muito, porque nada para mim era realidade. Porque é como se o mundo que você vivesse não existisse. Imagina você dormir todo dia e você achar que você está descansando e você não está descansando. Você está sendo abusado fisicamente, intimamente e sendo gravado para comercializar na internet. Então, isso... Porque ele não foi só os abusos físicos em... Ele me gravou roubou. alguns vídeos? Ele gravou, ele tirou... Eu escutava, eu só não conseguia acordar. E quando eu relatei para Tá. ele... Você que dopada e você escutava ele gravando. E eu cheguei uma vez e falei, você tá tirando foto minha íntima, sem o meu consentimento enquanto eu tô dormindo? Você precisa me respeitar, porque é a minha parte sono, é a minha vida, e eu tô pedindo que você não faça isso. Não é porque você é meu marido, que você é meu dono. Aí ele falou que não tava. Eu falei, se eu pegar o seu celular e encontrar alguma foto minha que eu não autorizei, o que você vai fazer? Se eu abrir e tiver aí, ele não tem. Só que ele não quis me dar o celular pra eu ver, mas eu já sabia que tinha. Agora você tá na justiça. Eu tenho uma medida protetiva que é um papel que não faz nada. Quando foi em outubro, ele invadiu o sistema da escola dos meus filhos e descobriu o nosso endereço, porque eu tinha passado meu endereço pelo Instagram ali que ele invadiu o sistema da escola dos meus filhos e minhas redes sociais novamente, porque eu já perdi as contas de quantas ele me fez perder. Então é uma perseguição assim que não para. Ok. Hoje você tá se sentindo mais segura? Não me sinto segura em tempo nenhum. E eu vou ser sincero para você que nenhum homem, nenhuma criança e nenhuma mulher tá. Eu descobri depois que ele roubou o próprio pai, burlou a biometria facial do cartão Nubank, fez um cartão de crédito sem o pai fazer no valor de 30 mil. O pai só descobriu quando veio a correspondência de inadimplência. Ele deu um monte de golpe em pessoas para abrir uma loja que não foi para frente e ele não devolveu o material do pessoal que teria que devolver, porque era consignado. Descobri que ele saiu devendo para um monte de agiota. Ele entrava e roubava dados das pessoas para dar golpe dentro da própria casa dele no Brasil. Então, ninguém está seguro. E se você descobriu através dos familiares, né, que te contava? Não, os familiares dele tá tudo protegendo. Não quer ver o capeta, mas não quer me ver, porque eles protegem, são tudo da mesma laia. Você pensou em ir embora pro Brasil na época ou não? Eu penso em ir embora. O que eu mais quero é ir pro Brasil, só que eu preciso resolver. Não tem como eu pagar advogado em dólar morando no Brasil, né? Porque eu não... E nem é seguro eu voltar ainda pro Brasil. Ele é do meu estado. Quem garante que eu vou estar aqui? Ele sabe que não, mas quem garante que eu vou estar no Brasil e ele aqui em dólar não vai mandar alguém para me matar? Ele não é pai de nenhum dos seus filhos? Não. Invadiu Ainda bem que você não engravidou, né? Graças a Deus. Mas até isso ele tentou. É complicado. Porque ele viu uma ideia aí de um influencer, do Muzi, que tinha engravidado a mulher escondido e tentou fazer a mesma coisa comigo. E depois, quando eu falei, lembra que você falou isso, que o cara que você gosta
engravidou, deu o golpe da barriga ao contrário, que para mim ele falou, eu não lembro que era que ele fazia isso, ele me contava as coisas, depois ele fingia que não tinha me contado para fingir que eu estava enlouquecendo. Igual o negócio do cartão de 30 mil, ele achou que era outra vítima que tinha contado, mas ele não sabia que era a tia dele que tinha me contado, e ainda chamou ele de psicopatinha, falou aquele psicopatinha, só que ela falou, ele não te contou a história do cartão, né? E eu falei, que cartão? Que cartão? Aí passou um tempo, ela falou, ele fez um cartão de 30 mil e depois a outra vítima dele me confirmou a mesma história. E que ele roubava dados das pessoas para aplicar golpe, para ficar assinando streaming. Quem conhece ele aí vai falar que ele é uma pessoa, assim, excelente, maravilhosa. Educado, tranquilo, fala baixo. Não tem nem como gritar, porque a voz, se ele gritar, a voz afina mais. Você sabe que vai ver essa live, né? Eu com certeza. Tô meio um pouco preocupada. Se a família dele estiver vendo a live, eu tenho só um recado para eles. Vocês achavam que eu era uma vítima, mas eu não sou uma vítima passiva. Eu sou uma vítima que o medo não me para. Então eu acho bom eles pagarem bastante advogado, porque o que eles tinham medo agora eu tô fazendo. Ok. Inclusive, se ele estiver assistindo essa live e quiser falar também, eu vou dar ouvido a ele também. Eu vou dar espaço para ele, porque a gente não pode ser covarde. Deixa só você falar e ele não, mas... Vai ter culhão pra fazer isso. Eu duvido que ele vai ter culhão. Tá bom. Agora tem como um advogado, né? Eu tô procurando advogado. No Brasil eu já tenho um advogado. Aqui eu não consegui ainda. Tá difícil de encontrar um advogado criminal. Até difícil, por conta do valor, porque advogado criminal não é barato. No Brasil tá sendo em média no mínimo 20 mil reais. Então deve ser mais ou menos esse valor aqui. Se alguém estiver assistindo e puder me dar um aconselhamento jurídico para crime. Porque o crime que aconteceu não é só... Por mais que ele seja na violência doméstica, ele não é só uma violência doméstica. Tem exploração, né? Exploração íntima, comercialização íntima, envenenamento, dopagem com a droga, né? Com anestésico, mais remédio para dormir e mais veneno, que eu não posso também falar muita coisa para não comprometer meu processo. Seu corpo ficava bambo quando você acordava? Você sentia dopadona? Eu tava de ressaca, meus dedos, esses meus 2 dedos aqui das 2 mãos, eu reclamava que tava dormente, que eu não sentia eles. Meu dedão do pé eu também não sentia. Parecia que eu tava trabalhando o dia inteiro no gelo sem luva. Não sentia, tava dormente. Eu não conseguia advogado pro bono. Meu divórcio, que era para ter saído já, porque é de violência doméstica, não saiu ainda. Então eu tenho que resolver essas coisas tudo antes de ir embora. E dinheiro também, né? Ok. Eu não imaginava nada que estava acontecendo comigo, a não ser os flash. E no dia que foi a última vez que eu lembro dele ter me dopado, foi na noite de Natal do dia 23. 22 para 23. A gente não pensa, né? Senão você poderia ter colocado uma câmera no quarto. Para mim, ele colocou na casa inteira. Porque quando ele falou que ia mudar da casa, ele queria deixar as câmeras lá. Só que o problema dele é o seguinte: ele é um menino do interior, não tem noção de vida, não. A diferença da psicopatia dele para minha vivência de rua é porque a minha vivência veio de rua. Ele se sente um psicopata porque ele assistiu ali meia dúzia de série e acha que é imbatível porque até agora a lei não parou ele aqui. Como ele gosta de jogar xadrez, vamos ver quem vai vencer essa. O pessoal tá perguntando por que você saiu do abrigo. Gente, o abrigo, tudo muito bom, tudo de graça, comida e tudo mais, mas tem um preço pra você ficar lá, entendeu? Tipo tem assim... um prazo. Pelo que eu sei dos abrigos... Tem um prazo pra ficar. Tem um prazo, não tem? Tem, porque as outras famílias precisam ser atendidas, né? Então não pode ficar lá ocupando tanto. Eu ainda fiquei... O prazo era 3 meses de ficar e eles ainda estenderam mais para mim. E vocês, mulheres, se vocês já encontraram essa família e ficou assim pensando o que aconteceu? Será que eu fui dopada? Será que eu não fui? Procure a delegacia mais próxima. Porque eu não sou a primeira, nem sou a última, nem vou ser a última se continuar desse jeito. Os casos de envenenamento pelo mundo tá aumentando muito, todo mundo tá vendo isso. E sempre é de uma pessoa que é próxima a gente.
A maioria das vezes. A gente tá vendo aí casos de namorada, de noiva, de marido, de nora, de mãe. Então, vamos se atentar, porque a gente vê as pessoas com nossos olhos, né? Então, a gente acha que aquela pessoa que a gente escolheu pra estar junto nunca vai fazer mal pra gente. E mesmo se fizesse, eu tava achando que seria traição, uma violência doméstica, não envenenamento, comercialização de coisa íntima sua, golpes pela internet, porque eu nem sei o que ele fez com o meu nome. Ele roubou minhas contas no Brasil, ele roubou tudo que eu tinha aqui, dentro da casa dele, onde ele fica bonitinho, que no começo me mandavam foto dele com computador. Eram minhas coisas, a mesa que eu fazia unha, eu saí sem nada. E eu sempre trabalhei, o pessoal de Filadélfia sabe, sempre trabalhei unha de limpeza de domingo a domingo. Tinha dia que eu começava às 6 horas da manhã a atender cliente, parava meia-noite. Então, assim, eu perdi tudo. Quase meus filhos e minha vida que ele queria tirar, ele não conseguiu. Mas os 2 anos que ele fez, que eu tenho síndrome do pânico, tem vezes que eu não consigo sair de casa, toda essa assombração que eu tenho por causa dele, ele vai sentir de mim, porque ele vai ter medo e cada pessoa que vê ele na rua vai apontar o dedo para ele. Por mais que ele não seja preso, que a justiça seja falha. É uma coisa que a gente nunca mais esquece, vai ficar pro resto da vida, né? Vai. E a pior coisa que ele mexe é uma pessoa que ele matou em vida. Porque eu não tenho mais nada a perder praticamente. E ele sabe disso. O que seus filhos falam sobre isso? Eles te apoiam? Meus filhos apoiam. Uhum. Eles só Eles estão querem estudando? que a gente melhore e arrume tudo embora de volta pro Brasil. Ok, e você teve que começar uma nova vida aí, né? Tô começando, né? Porque se fosse na época que eu cheguei, eu já tinha construído muita coisa. Mas agora tá bem difícil de recomeçar. A Carol tá perguntando qual que foi a primeira coisa que ele fez que você começou a suspeitar dele. Quando ele tentou não me acordar, colocando a genitália na minha boca, que eu relatei para uma amiga minha. Só que aí ele deu a desculpa que eu tinha bebido demais. E eu tenho esse relato. Nenhuma para 2, 3 pessoas. E ele fazia todo cuidado para que eu não acordasse. E eu sentia tudo aquilo e dentro de mim eu queria me debater para fazer parar, só que eu não conseguia acordar. Por quê? Porque eu tava dopada. E quando eu comecei a relatar as coisas que eu tava sentindo, ele começou a aumentar a dosagem, porque aí eu já dormia igual uma pedra. E a dor que eu tava sentindo, de 0 a 10 era nota 9 na coluna. Ninguém dorme com uma dor 9. Ninguém consegue dormir. Tá bom. O que você está pensando em fazer agora? Eu preciso resolver tudo, deixar encaminhado e quando eu estiver segura, voltar para o Brasil. O que eu quero mais rápido é resolver as coisas aqui para eu voltar para o Brasil. Uhum. Eu já não estava querendo ficar aqui um pouco antes. Eu queria voltar para São Paulo. E depois de que tudo aconteceu, eu não... Tem gente que fala de... Eu sei, gente, que eu posso tentar o Visa, eu posso tentar o visto T, porque já me falaram T também por causa da comércio. Eu não quero legalização. Eu não quero ter que gastar com advogado de imigração. Eu quero gastar com advogado criminal para resolver essa situação. É a única coisa que eu peço, é que a justiça investigue e veja as provas e faça o que ela tem que fazer. Ó, eu vou te falar o pior disso tudo aí, o que tá acontecendo aí. Eu que tô acostumado a mexer com muito caso. É para você conseguir provar, você tem que ter prova. Entendeu? Então, tudo de mensagem dele, de coisa assim que você lembra, entendeu? Que realmente prova que se tiver, é isso aí que vai valer no futuro, entendeu? É porque eles contaram tanto que eles iam conseguir me matar, que eles deixaram muita coisa pra trás. Porque você ter um plano na cabeça é igual quando a gente planeja alguma coisa na vida. A gente tem uma coisa planejada na cabeça, é uma coisa. Quando a gente põe em prática na vida, a gente tem que improvisar. E eles estavam confiando demais que eles iam conseguir me matar. E tá bom. Se eu ficasse 2, 3 dias a mais, eu tinha vindo a óbito. Você acha que realmente eu tinha feito alguma coisa com você? Certeza. Eles iam me matar e eu não sei o que eles iam fazer com meus filhos. Pra mim, eles iam colocar meus filhos no tráfico humano. Porque até a minha família me achar que meu Deus, já tinham sumido essas crianças. Como você se envolve com uma pessoa assim, ô Aline? A máscara foi boa durante um tempo, né? Porque essas pessoas, elas não mostram pra ninguém quem elas são. Então, a máscara de bom moço, de tratar todo mundo bem, de ser gentil, ser educado, trabalhador, aparentava ser muito trabalhador, um homem muito respeitoso. Então, nunca fui de me relacionar com homens mais novos. E eu sempre falei isso pra ele. Quando ele começou com as gracinhas, eu falava, sai daqui, seu pirralho. Eu gosto de homem mais velho. E ele foi me mostrando uma responsabilidade que
muito homem mais velho que a gente vê no dia a dia não tinha. E no fim era só uma máscara, porque ele não gosta nem dele mesmo. Porque se ele gostasse dele mesmo, ele ia se preservar para não ser preso, para não acontecer alguma coisa com ele na vida. É, tá certo. Você trabalha? Eu tô sem trabalhar no momento. Ok. Quem tiver trabalho para oferecer para ali também, gente, eu acredito que vai estar à disposição também, né, Aline? Lógico, agradeço. Se a pessoa estiver disposta Ok. a me dar trabalho, trabalho é o que a gente mais quer nessa terra. Então tá bom, Aline. Foi um prazer falar com você. Mulheres, por favor, vamos prestar bastante atenção, como se a gente fosse... Quando a gente vai comprar uma casa, a gente olha, a gente fala com os vizinhos, vê se tem alguma, né, alguma infiltração, alguma coisa. Então, eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, porque existe mais homem ruim do que bom hoje em dia. Uhum. Então, tem que prestar muita atenção. Ok. Obrigado pela sua participação na live, e isso aí serve de aprendizado também para as outras pessoas, né, que a gente aprende com os erros dos outros também. Isso. Abrir o Não olho. julgar, é olhar a história do outro e levar como lição para você não se enfiar na mesma enrascada. Exatamente. Ok, tá certo. Fica firme aí, viu? E qualquer coisa, qualquer novidade, entre em contato com a gente. Pode deixar. Muito obrigada, Júnior, pela oportunidade que você está dando pra gente, porque além da gente desabafar, abre o olho da comunidade, né? Exatamente. É muita Aline, coisa boa que a noite, gente... obrigado, viu? E é isso aí, gente, cada um com a sua opinião, e mais uma vez eu vou falar, se esse rapaz quiser fazer uma live comigo, estará aberto também. Eu só aceito na live, porque não aceito vir mandar, eu quero falar um negócio pra você, João. Pode até falar, mas tem que fazer live, tem que se expor do mesmo jeito que ela se expôs. E é isso, gente. Obrigado aí mais uma vez.